Irmãos e amigos, bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. 3 milhões. Esse foi o número oficial de pessoas que passaram pela Jornada Mundial da Juventude. Ela foi realizada no Rio de Janeiro entre os dias 23 e 28 de julho deste ano de 2013. Criada pelo Papa João Paulo II em 1985, a jornada tem o objetivo de promover o encontro de jovens com Cristo. Durante esta semana de evento, a programação foi diversificada, com missas, catequeses, via sacra e vigília. Os jovens saíram com uma missão: ide e fazei discípulos entre todas as nações. E para você, jovem, o que representou a JMJ? Começa agora mais uma edição do programa Haja Luz, com o tema Jornada Mundial da Juventude. Eu já tinha participado da jornada como peregrino em Sydney, na Austrália, né? E dessa vez no Rio, no nosso país, eu quis participar como voluntário, né? E graças a Deus eu tive a bênção de ser escolhido como voluntário e trabalhar como voluntário na jornada. Foi uma experiência realmente muito boa, muito gratificante, muitos amigos, né? Praticamente o céu na terra, né? A jornada para mim foi um tempo de encontro com Cristo. Diferente um pouquinho do restante do pessoal, eu tive a oportunidade de estar vivendo alguns dias de missão dentro da jornada. Num dos dias, o dia da Via Sacra, nós passamos o dia inteiro em uma comunidade, anunciando o nome do Senhor, falando um pouquinho desse amor de Deus que veio e nos cativou. Então, de poder viver aquilo que o Papa Francisco nos pediu, de ser realmente discípulos. Como um todo, assim, a jornada também foi um tempo de conviver com pessoas, conhecer outras culturas, de ver que existem muitos outros jovens em outros países, em outras realidades, que também acreditam na mesma coisa que a gente. A jornada foi uma experiência muito boa, muito intensa, de partilha, né, de aprendizado também. Foi incrível, assim, de fé, de renovação, toda a energia, a fé de todo mundo junto. Foi lindo demais. Eu espero poder participar da próxima jornada e que seja uma experiência tão incrível quanto essa, né? Para outros jovens que não puderam participar dessa, para que eles tenham a oportunidade de conhecer, de viver tudo aquilo que é a jornada. A Diocese de Bauru enviou para o Rio de Janeiro mais de 1.000 jovens. Alguns ficaram bem próximos ao Papa Francisco, durante a vigília ou durante as missas. Quem ficou pertinho do Santo Padre foi Marcelo Zanluc, gerente de operações da Universidade do Sagrado Coração, aqui de Bauru. Ele foi nomeado pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom Arani, como assessor de comunicação da JMJ. Eu estive com o Marcelo falando sobre a jornada. Confira a entrevista. Marcelo Zanluc tem 31 anos, é jornalista e mestre em comunicação pela Unesp aqui de Bauru. Trabalhou na Rádio Vaticano em 2004, na área de comunicação, na visita do Papa Bento XVI ao Brasil em 2007 e também na 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho em 2007. A nomeação foi um termo de cooperação técnica assinada entre a Universidade do Sagrado Coração e o Instituto Jornada Mundial da Juventude. Marcelo, como que você ficou sabendo dessa nomeação? Na verdade, foi uma surpresa muito grande para mim. Eu tive por 3 vezes na cidade do Rio de Janeiro dando uma formação para a equipe de comunicação que estava se formando e recebi um dia na minha sala aqui na universidade a reitora com uma carta de Dom Arani, o arcebispo do Rio, pedindo a minha participação para ajudar a enfrentar os desafios da comunicação na Jornada Mundial da Juventude. Tanto a reitora quanto eu não poderíamos dizer não a um apelo da igreja, né? Não só ao apelo da igreja, mas também ao apelo de milhões de jovens que foram, na verdade, na cidade do Rio de Janeiro para poder participar desse evento
enorme, um evento sem precedentes que o Brasil recebeu. E qual que foi a sua função na pré-jornada? Bom, eu fui convidado primeiramente para ser assessor de comunicação. Então eu ajudava o diretor de comunicação, Padre Márcio Queiroz, que foi designado por Dorani, para pensar toda a parte de comunicação e pensar nas estratégias de comunicação. Você sabe que a gente tem, enquanto fala do movimento da igreja, comunicar de duas maneiras. Uma comunicação é a de intra, ou seja, no interno da igreja, uma comunicação que seja para padres, bispos, para católicos, e uma comunicação ad extra, ou seja, para o externo. Então a gente tinha que comunicar, pensar uma maneira de comunicação que abrangesse as outras pessoas. E depois eu recebi um convite, dentro mesmo do Instituto Jornada Mundial da Juventude, para ser o representante da sala de imprensa da Santa Sé junto à jornada. Então eu trabalhei especificamente desde abril até o final da jornada, diretamente com a sala de imprensa, cuidando do que a gente chama de VAMPs, ou seja, os jornalistas que são admitidos no voo do Papa. Então eu ajudei a cuidar dessas pessoas, foram 76. E durante a jornada, naquela uma semana, o que de prático você fez com o Papa, no Instituto Jornada Mundial da Juventude? Bom, desde o dia em que o Papa chegou no Brasil, nós só acompanhamos o Papa. Então, onde o Santo Padre iria, a gente estava junto. Então, acompanhava esse comboio da sala de imprensa da Santa Sé. Por isso que, onde esses jornalistas precisavam estar, sempre o Marcelo tinha que estar junto com o chefe desse grupo, sempre antes do Papa chegar, né? E sair imediatamente, às vezes, depois de uma homilia ou depois do discurso, para estar no próximo compromisso do Papa. Então era uma correria muito grande, né? Dentre esses 76 participantes, nós tínhamos veículos de comunicação de alcance mundial, né? E muito importantes, né? Então a gente tinha muitos veículos de comunicação que estavam para cobrir a pessoa do Papa. E a gente sabe que enquanto Papa Francisco era a primeira viagem apostólica, e é uma viagem apostólica do Papa latino-americano e que chamaria muita atenção. Então, essas pessoas a gente tinha que preparar os melhores lugares, os melhores ângulos para foto, para filmagem. Então, lá estava o Marcelo, ajudando essas pessoas a captar essas imagens ou captar essas impressões da Jornada Mundial da Juventude e da visita do Papa. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere o restante da entrevista com o jornalista Marcelo Zanluc. Nós somos a Igreja Católica. Estamos de volta com o programa Haja Luz de hoje, com o tema Jornada Mundial da Juventude. Confira o final da entrevista com o jornalista Marcelo Zanluc, que foi assessor de comunicação da JMJ Rio 2013. A gente vai ter agora um vídeo que mostra o primeiro dia que o Papa Francisco chegou ao Brasil. Acredito que talvez tenha sido um dos maiores momentos de tensão para quem está na organização. Foi o momento que o carro do Papa Francisco parou por alguns instantes e as pessoas se aproximaram do Papa. Para vocês, esse momento significou uma certa incerteza, esse contato que o Papa Francisco gosta de ter com o público em geral, o que isso causou para a organização? Qual a dificuldade que a organização viu nisso e se isso era uma dificuldade? No primeiro momento, eu confesso para você que quando se fala de um chefe de Estado, de um líder como o Papa Francisco, normalmente a gente que é marinheiro de primeira viagem acaba ficando preocupado. Mas nós já sabíamos que o Papa furaria protocolo, quebraria todo tipo de protocolo e sabíamos que ele gostaria de estar perto do povo, né? Ele mesmo disse, se não fosse para ficar perto do povo, não adiantaria ter, não tinha. Quando aconteceu aquele imprevisto, né, no momento da chegada, lógico que a gente tem uma preocupação, mas a gente tinha plena confiança na segurança brasileira, mas sobretudo na segurança da Santa Sé, né? Foram meses e meses de muitas conversações, de planos, a Polícia Federal envolvida,
sempre, em toda a conversação, todo o efetivo da Força Nacional, a Polícia do Rio de Janeiro também envolvida, as forças de segurança todas. Então a gente sabia que não aconteceria nada com o Papa. É lógico que é um momento que a gente fica em suspenso. Uma tensão, né? Uma tensão. O que vai acontecer? Mas sabia que o povo brasileiro é um povo carinhoso, é um povo acolhedor, e sabia que o Papa Francisco não se intimidaria mediante qualquer tipo de problema. E foi o que aconteceu. Ele foi abraçado, ele foi acariciado, ele também deu o seu carinho, ele abraçou muitas pessoas e não houve qualquer tipo de confusão. Então, nesse primeiro momento, quando a gente viu esse problema com o trânsito, né, e viu que conseguiu sair de uma maneira muito ordeira, muito certa, muito com competência, eu diria, da parte das duas seguranças, tanto brasileira quanto da Santa Sé, nós respiramos aliviado, porque sabíamos que tinha uma intenção, e a intenção era positiva e fazia com que a visita do Papa Francisco seria um marco na vida do país. Marcelo, você é um católico, né, praticante. Foi fácil separar o Marcelo jornalista do Marcelo católico nos momentos principais da proximidade com o Papa? O que te marcou como católico, deixando um pouco o Marcelo jornalista de lado? Olha, eu confesso para você que eu saio da Jornada Mundial da Juventude com uma fé robustecida, né? A gente que está nesse caminho de igreja católica, a gente sabe que nunca vou ser perfeito dentro do catolicismo. Você sempre tem que estar buscando, sempre se manter numa linha daquilo que nos pede o Evangelho, daquilo que nos pede Jesus Cristo. Eu digo para você que é difícil você separar o profissional do católico. Muito difícil, porque no meio das dificuldades, você ajudar na preparação de um evento para mais de 3 milhões de pessoas, você tem hora que você se pega angustiado, se pega com algum tipo de problema. Um pouquinho antes da jornada, minha pressão foi a 15/10, né? E é normal que isso aconteça. E você não consegue dissociar o católico do profissional, né? Eu não consegui. E até foi um momento, como eu disse para você, de aumentar a fé, né? Aumentar a fé para ver assim também quantas pessoas vieram, deixaram sua casa, deixaram seus afazeres para dormir no chão, para passar por alguns percalços que se passam durante a jornada. Isso é normal que aconteça, e você vê aquela fé, aquele silêncio na praia de Copacabana, aquele momento íntimo com a figura de Jesus Cristo. Eu vivi esse momento, estava trabalhando, mas consegui viver esse momento de intimidade com algo superior, algo que é palpável, você consegue pegar esse momento, né? Então, o Marcelo, jornalista, foi a maior experiência profissional da vida, sem sombra de dúvidas. Mas o Marcelo católico também teve uma experiência sensacional, indescritível. Eu nunca participei de uma Jornada Mundial da Juventude, né? Participarei das próximas, com certeza. Mas o Marcelo foi tocado. Você que está ouvindo eu falar, você pode ser de outra religião, de outra, acreditar de uma outra forma, e você sabe o que eu estou falando. Quando você é tocado por algo que transcende, que é superior, isso muda a sua vida. Mudou a minha vida. Mudou a vida no sentido do trabalho, familiar, em contato com as outras pessoas. Mudou de fato assim como eu devo agir com as pessoas, né? Isso foi o mais importante. Marcelo, nós sabemos que a vigília do sábado para domingo, do dia 27 para o dia 28, seria no Campo da Fé, em Guaratiba. E devido ao mau tempo, foi preciso transferir a vigília para Copacabana. Esse plano B já existia? Foi fácil tomar essa decisão, esse planejamento? Não é fácil tomar uma decisão como essa, né? Sabendo que havia uma preparação no Campo da Fé, no Campo Sidney, uma preparação muito profissional, todos os estudos foram feitos, possíveis e imagináveis,
A equipe que trabalhava lá, não só de padres, bispos, mas profissionais mesmo da área, prepararam com carinho. Tanto é que eu tive lá com a equipe do Vaticano na terça-feira que antecedia o evento. E a equipe do Vaticano disse, é o melhor espaço e eles disseram, o melhor palco que nós já vimos em toda a nossa história de organização de eventos. Eu presenciei isso, falaram isso para mim. Foi uma mudança radical, é uma mudança muito difícil. Mas, qual era o objetivo principal? Peregrino, sem sombra de dúvidas. Aquela chuva que caiu na cidade do Rio de Janeiro, a gente se perguntava, o que Deus quer nos dizer com essa chuva? O que Deus quer nos dizer com isso? Foi uma chuva sem precedentes na cidade do Rio de Janeiro. A jornada foi escolhida para acontecer no mês de julho e precisamente no final do mês por conta que o índice de chuvas no Rio de Janeiro nessa época era baixíssimo. Baixo, né? O que Deus queria nos dizer com essa chuva? Nos disse. E o Papa nos ajudou nesse discernimento. Né? O campo da fé somos nós mesmos. Né? E vendo aquilo que o Papa Francisco dizia depois sobre a mudança, nós sofremos sim. Vou dizer para você, porque é toda uma estrutura montada. Né? A gente pensa em quem se preparou para Guaratiba. A gente pensa como a igreja também se preparou para aquele espaço, para falar daquele espaço, dizer à comunidade, olha, tem um espaço carente aqui na cidade do Rio que precisa de uma levantada, precisa de ajustes, né? Isso a igreja conseguiu. Tanto é que a Prefeitura do Rio, o Governo do Estado, vão fazer obras de melhoria naquele local. Então conseguiu voltar o olhar da sociedade para aquele espaço. Então, ponto positivo para isso. Mas também ponto positivo para essa mudança. Foi uma mudança corajosa. E foi uma mudança linda. Né? Quem esteve em Copacabana ou quem viu as imagens pôde ver a Avenida Atlântica lotada. E o Papa disse, agora recentemente, parecia o Mar da Galileia, quando Jesus reunia com as multidões. Era aquilo que a gente via. Eu via aquilo do palco, arrepiava. Confesso para você que depois da comunhão, na missa de envio, eu não conseguia mais estar... A comoção era tanta de ver aquele desprendimento, que superou todas as expectativas. Mas assim, foi uma escolha difícil, mas muito bem pensada. Muito sábia, né? Muito sábia. Não teria condições mesmo. O que esses jovens levam para casa, além das recordações, além do dever de levar a palavra de Cristo, com tantos momentos marcantes? Como eu falei para você, para a gente fazer a locomoção de todos esses jornalistas, a gente tinha que ter um aparato especial. E a gente tinha um aparato especial, a gente tinha carros que eram preparados para isso, e a gente tinha que ter batedores de polícia para poder chegar antes do Papa e sair antes dele também. Né? E quando a gente passava, o pessoal achava que era o Papa passando com o comboio. E gritavam, de fato, essa é a juventude do Papa. Batiam palma, agitavam suas bandeiras, e isso é muito bonito. É muito emocionante ver que estavam unidos por um ideal. E qual era esse ideal? Esse encontro com Cristo, mas também uma troca cultural, etc. Né? Mas também a igreja, quando fala em jornada, também fala do jovem sair às ruas. Sair às ruas por um mundo melhor. Né? A gente tem acompanhado aí todo o apelo da igreja. Agora, recentemente, a gente fala pela melhoria da qualidade de vida, mas a gente fala do apelo da igreja em relação à paz, né? Esse conflito no Oriente Médio. Os jovens, e o Papa fala muito claro isso, os jovens saiam às ruas. Eu não gosto de jovem morno, é isso que fala o Papa, traduzindo. Eu gosto do jovem que contesta, mas tem uma diferença. O jovem que contesta não é o jovem que faz arruaça, que quebra, que faz baderna. Esse não é o princípio de juventude cristã, católica ou de qualquer outro tipo de religião. A religião não é para fazer guerra. Né? Então, a gente sabia, o governo monitorava todos aqueles protestos que aconteciam, mas eram protestos que alguns eram legítimos na sua petição, na sua solicitação, outros não, outros eram para arruaça mesmo, né? Para fazer baderna, quebradeira. Né? Nossa preocupação era de fato com os jovens que estavam na jornada, mas nós sabíamos que os jovens que estavam na jornada não entrariam nesse tipo de bagunça.
né? E foi o que aconteceu. Não entraram, não nos preocuparam e também quem estava fazendo o protesto não nos atacou. Marcelo, para finalizar, todo mundo acredita que a jornada terminou, o evento terminou, tudo acabou. É bem assim? Como que foi o pós-jornada? Como está sendo o pós-jornada para você? Na verdade, a jornada não acabou, né? Não existe um ponto final na jornada, assim como não existe um ponto final no Evangelho, né? E o próprio tema da jornada, ide fazer discípulos, né? O Papa, na verdade, a missa se chama missa de envio, no último dia da jornada, porque o Papa nos envia a sermos missionários. Então não existe ponto final nisso, né? Então a jornada continua, né? Em Cracóvia, 2016, não tem um tempo de 3 anos sem nada, né? O discipulado é contínuo, a missão é contínua, né? Do ponto de vista estrutural, a jornada continua, né? Eu continuo respondendo e-mails, relatórios, continuo fazendo algumas coisas junto à sala de imprensa da Santa Sé, terminando algumas coisas, porque é um grande evento. Como todo grande evento, a gente precisa mostrar, olha, até que ponto trabalhamos, esses foram os pontos positivos, negativos, ponto que podemos melhorar, contribuições para a Arquidiocese de Cracóvia também, olha, vocês podem trabalhar dessa forma, funcionou melhor conosco dessa maneira. Tem, lógico, todo um histórico de jornadas, né? E cada ano a gente vai aperfeiçoando, né? Então, assim, o trabalho não terminou, né? Mas também é um trabalho que eu venho dividir aqui com a minha diocese. Toda a experiência que eu tive não pode ser ficar restrito só ao Rio de Janeiro, tem que dividir, né? Então é por isso que a gente se coloca à disposição também da diocese de Bauru para ajudar na parte de comunicação também, a pensar a comunicação. Marcelo, muito obrigada. Nós somos a Igreja Católica. A Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil deixou um saldo muito positivo. Além de reavivar a fé, incentivou o trabalho missionário. O pontífice teve um contato muito próximo com os fiéis que o acompanhavam, deixando uma mensagem de paz e humildade. Durante a missa de envio, no dia 28, no domingo, o pontífice revelou que Cracóvia, na Polônia, será a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude em 2016. A escolha da cidade é uma homenagem ao Papa João Paulo II, criador do evento. Ao se despedir dos jovens que lotaram a praia de Copacabana durante a missa, o Papa Francisco pediu coragem e generosidade. Agradeceu pela acolhida e disse que levaria cada um em seu coração. Depois de quase 2 meses da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco voltou a falar sobre ela durante a sua audiência geral, no dia 4 de setembro. O pontífice agradeceu a Deus o presente de poder voltar ao continente americano e a Nossa Senhora Aparecida. Ele também falou da generosidade das famílias e das paróquias brasileiras que acolheram os peregrinos. O Santo Padre destacou o clima de festa da jornada e falou do aspecto missionário. Mesmo um jovem que aos olhos do mundo conta pouco ou nada, aos olhos de Deus é um apóstolo do reino, é uma esperança para Deus, disse o bispo de Roma. E completou: saiam de vocês mesmos, de todo fechamento, para levar a luz e o amor do Evangelho a todos, até as extremas periferias da existência. Este foi precisamente o mandato de Jesus que confiei aos jovens que lotavam, a perder de vista, a praia de Copacabana, concluiu o líder da Igreja Católica. Aunque já ha passado mais de um mês, quisiera recordar en la catequesis de hoy la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. En primer lugar, doy gracias a Dios y a Nuestra Señora de Aparecida por las gracias alcanzadas.
E o programa Haja Luz de hoje está chegando ao fim. Você fica agora com um momento de reflexão com Dom Caetano Ferrari, bispo da Diocese de Bauru. Até mais! Alô, você que nos acompanha pelo programa Haja Luz. A alegria de saudá-lo com saudação de paz e bem. Gostaria de falar com você, meu caro jovem, moço, moça, a partir da Jornada Mundial da Juventude. Tive a graça de participar lá no Rio de Janeiro. E então, a mensagem que o Santo Padre, o Papa, deixou é muito bonita. E o primeiro ponto que ele insistiu muito, penso que vale bastante para nós: sair à rua, saiam para a rua. Ele disse isso para os bispos, disse isso para os padres, disse para os seminaristas, disse isso para todos os batizados, inclusive para você. Coragem, sair à rua. Nada de uma igreja fechada, enclausurada, preocupada interiormente com os seus problemas, mas tudo com uma igreja missionária, corajosa, capaz de ir pelas vielas, pelas periferias, ir aonde está lá o povo de Deus. E isso vale para você. Olha, nós estamos na campanha de preparação para o jubileu diocesano, 50 anos, no ano que vem, como você sabe, e nós assumimos como uma das metas prioritárias de preparação sermos uma igreja missionária, evangelizadora. Então, um grande desafio para nós. E a grande meta, a festa do jubileu será uma festa grandiosa, certamente, em maio de 2014, mas a preparação é tão importante, ou até mais importante do que a própria festa, porque ela precisa ser bem preparada. Então, a igreja conta com você, meu caro jovem. Se ajunte a nós, olha, e nós estamos assim no JDJ, Jornada Diocesana do Jubileu, quase na Jornada Mundial da Juventude, pegando assim a deixa da JMJ no Rio de Janeiro. Então, sair à igreja. O Papa fala também que é importante não ter medo de ir contra as tendências no mundo moderno. Ter medo de enfrentar as coisas que estão por aí. Pelo contrário, dizer, ter coragem de você testemunhar Jesus Cristo, de você proclamar sua fé. Ter coragem, uma forma positiva. E a outra, também é forma positiva, é não ter medo, não deixar que o medo abata sobre você, porque o mundo é complicado. Quando a gente sai à rua, e sai à rua como discípulo e missionário de Jesus, para a gente evangelizar não é fácil não, mas sem medo, porque Ele caminha junto, Ele está sempre junto conosco. Então não tenha você medo de nada, porque com Jesus nós temos tudo que é necessário. Eu desejo saudar mais uma vez você com a paz e bem, deixando a bênção, que é a bênção de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre o seu rosto, que se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno e fraterno abraço.